O lulismo enterrou de vez a possibilidade do surgimento de novas lideranças de esquerda. Possivelmente até 2030, a extrema-direita volte ao poder no Brasil. E dessa vez de uma forma muito mais avassaladora. Sempre que a extrema-direita volta ao poder, ela volta de uma forma ainda mais cruel. Por exemplo, temos Donald Trump aí para comprovar. O Jones Manuel fez um vídeo falando sobre uma suposta polêmica entre ele e o Breno Altman, fundador do Opera Mundi, e em que ele fala sobre essa questão de como surgem novas lideranças. Eu quero refletir aqui com vocês justamente esse ponto final. As lideranças de esquerda no Brasil que estão vindo aí, elas já apareceram? As lideranças de esquerda que vão ascender ao poder, elas têm chances de fato? Por que a esquerda está sendo tão escanteada no Brasil? A esquerda está perdendo espaço no debate público e isso é fato, isso é notório. Eu vou falar sobre isso, sobre a treta entre Jones Manuel e o Breno Altman. Vou falar e mostrar o principal trecho para mim de todo esse vídeo do Jones Manuel. Rapidamente, gente, meu nome é Eric Mota, sou jornalista. Aqui eu traço análise de comunicação e de política. A minha maior parte profissional da minha carreira foi cobrindo política, inclusive grande parte dela em Brasília. Se inscreve no canal, estamos a menos de 100 inscritos para chegarmos a 16 mil e nosso propósito é chegar ainda em agosto, então corre e se inscreve agora para não esquecer. Vamos começar falando sobre essa treta do Jones e do Breno Altman. Primeiro, uma treta de Twitter, em que nem o Jones e nem o Breno Altman entraram. Como assim, Eric? O Breno Altman, fundador do Opera Mundi, fez uma publicação em que ele faz reflexões, em que ele reflete sobre como surgem novas figuras, novas lideranças políticas, em especial no campo da esquerda. Eu estou aqui fazendo uma adaptação da fala do Breno, tentando resumir, mas em resumo, o que ele falou: lideranças políticas surgem na luta de classes, não nos debates das redes sociais e nem em eleições. E eu discordo, Breno, com todo respeito, eu discordo. Nesse ponto eu concordo muito com o Jones Manuel. Você tem lideranças políticas surgindo ao longo da história, inclusive vou deixar o vídeo do Jones aqui na descrição para quem quiser ouvir a reflexão dele, que surgiram no debate do campo de comunicação, nos veículos de comunicação que tinham nas suas respectivas épocas. Hoje, o maior veículo de comunicação que nós temos, o maior meio de comunicação, é a internet. E eu digo isso como um profissional que trabalha com isso. Eu trabalho em um grande grupo de comunicação que tem rádio, TV, e eu sei a força do digital dentro desse próprio grupo. Mas enfim, eu vou deixar esse debate de quem tá certo sobre como surge líderes ou não para você se aprofundar no vídeo do próprio Jones, tá aqui na descrição. Eu já digo que eu concordo com o Jones. A internet forja e cria sim lideranças políticas. Maior parte das lideranças políticas da extrema direita surgem na internet. E a esquerda demorou muito para entender isso. E talvez esse seja um dos motivos da pá de cal na vida da esquerda no Brasil. Agora vamos ver um trecho do vídeo do Jones falando sobre o futuro da esquerda. Então, eu acho que esse é o grande debate. Veja, não é surpreendente para vocês que toda eleição, desde 2018 para cá, tenha cada vez mais candidatos da direita, de diversos espectros da direita. Gente de direita fascista, gente de direita ultraliberal, gente de direita religiosa, obscurantista e tal, e tenha cada vez menos candidaturas de esquerda. Sabe? Para reparar nisso, veja, eleição passada, candidatura de esquerda que aparecia no debate público, que conseguia ter mais visibilidade, sendo generoso, e aí aqui eu não vou fazer debate, mas candidatura de esquerda sendo generoso, a gente achava o Ciro e Lula. E você sabe o que eu penso? Sendo generoso, né? Próxima eleição, ao ponto de vista, Lula vai ser o único. E aí vai ter lá o candidato do Novo, vai ter o candidato do PR, alguma coisa, vai ter aqueles 50 tons de direita. A gente viu isso em 2018, a gente viu isso em 2022, e a tendência é ser pior, porque em 2018 ainda tinha o Boulos, né? Que ia pros debates, dava entrevistas em grande mídia e tal. Aí, 2022 não tem mais o candidato do PSOL, 2026, pelo visto, não vai ter o Ciro Gomes, né? O candidato do PDT. Então, assim, veja, enquanto explode de lideranças jovens, de figuras se renovando na direita, inclusive uma explosão de matizes de ideologia de direita, que vão para fazer a disputa político-ideológica e se unificar no segundo turno, a esquerda brasileira, ao que tudo indica, vai para a eleição só com Lula. O Lula contra os 5 candidatos da direita. Né? E assim, por que isso acontece? O que está acontecendo com o Brasil que supostamente a gente vai depender de um homem de 80 anos, né, com várias limitações físicas naturais pela sua idade, para supostamente salvar a gente do fascismo. Vocês acham isso normal? Assim,
Vocês acham isso normal, que não existe nenhuma figura? Porque, aí reparem, tem gente que faz uma comparação dizendo assim, o Lula vai ser tipo o peronismo, o lulismo vai ser tipo o peronismo ou o varguismo. Essa comparação é injusta, viu? Porque o Perón, quando ele morre, ele deixa herdeiros com peso... Bem, no final do vídeo, o Jones faz um questionamento. O que tá levando ao não surgimento de novas lideranças de esquerda? Só tirar essa imagem aqui, né? Vou voltar pra imagem do Jones aqui. Cara, eu fiz uma reflexão esses dias, semana passada aqui nesse canal, que vai bem de encontro a isso que o Jones falou. Inclusive eu citei o Jones Manuel. Eu falei que até 2030 a extrema-direita tem grande chance de voltar ao poder. Justamente porque eu não vejo o surgimento de lideranças de esquerda com chances reais de ir para o enfrentamento político e ganhar uma eleição presidencial. Eu até questionei se o Jones poderia ser esse nome. E o que faz com que a esquerda não esteja conseguindo levantar esses nomes no campo nacional? Bem, são muitos fatores. Desde a esquerda desmobilizada. Vamos lembrar, a verdade é que o petismo deixou por muito tempo de participar das grandes manifestações. Temos ali, por exemplo, o Grito dos Excluídos, que o PT volta com tudo ali, mas se eu não me engano foi em 16. Por muito tempo o petismo abandonou as ruas, mas essa é toda uma discussão que o Mano Brown já fez e que eu acho que já é um campo que tá todo mundo de acordo, a próprio PT já fez ali o seu meia-culpa sobre esse assunto. Primeiro é isso. Segundo ponto, Lula tem uma característica de que ele não deixa surgir outras lideranças que façam sombra a ele. Ele colocou Dilma no poder, basicamente colocou a Dilma no poder, e ele sabia que a Dilma não faria sombra a ele pelo perfil da Dilma. Ele levantou, deixa eu ver quem mais, tem o Boulos, estava surgindo, Lula acoplou o Boulos a sua sombra. O Boulos, ele ainda acredita aparentemente de que ele pode vir a suceder o Lula. Por muito tempo eu também acreditei nisso, e eu acho sim, ele pode ficar com certo espólio político do Lula. Mas o espólio político do Lula seria semelhante ao espólio político do Brizola, por exemplo, que o Ciro Gomes tentou puxar para ele esse discurso do trabalhismo mais recentemente na história do Ciro, porque ele passou por 70 mil partidos, mas enfim. E ainda assim não consegue ter uma projeção ao ponto de realmente fazer ameaça à extrema-direita nas urnas. Sabe? Temos o Freixo. Cadê o Freixo? Tá no governo, mas cadê o Freixo? Tá vendo o Freixo por aí? Eu não tô vendo o Freixo. Teve um tempo que parecia que poderia ser o Freixo, mas ele tá aliado com Lula. Você entende o que acontece? Aí tínhamos ali o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo é que Lula, ele é extremamente personalista nesse ponto, tá? O Lula tem muitos méritos. Inclusive eu discordo do Jones, que ele falou que o que institucionalmente o governo vai deixar para o Brasil. O Jones falou que o PT até aqui não deixou nada no sentido de uma grande reforma institucional brasileira. Nesse ponto, na verdade, é um fato inconteste que o Jones trouxe, mas eu acho que o Lula vai deixar um legado, que é justamente o combate à fome. É justamente o combate à extrema pobreza. Eu acho que esse legado o Lula deixa. Tá? Então, ele vai deixar um legado de ter 2 vezes tirado o Brasil do mapa da fome. Então, o PT sempre vai poder utilizar esse discurso. Tá? Eu acho que é o único ponto. Mas eu entendi, porque o Jones falou de reformas estruturantes. Isso realmente não teve. Uma reforma estruturante, que mude a estrutura brasileira. A FHC trouxe o Plano Real, um dos exemplos que o Jones traz, por exemplo. Nesse ponto eu entendo, mas eu acho que há um legado, não estruturante, mas há um legado que vai ser utilizado por muitos e muitos anos pelo petismo. O que faça, talvez, com que o petismo tenha uma sobrevida mediana após a partida de Lula. Mas fato é, o Lula ele puxa todos os nomes ascendentes da esquerda para debaixo dele, para debaixo da sombra dele. Até aqui tá funcionando. O Lula tá no poder, tá colocando, encaixando um nesse ministro, outro na liderança ali, outro aqui, outro no Supremo. Mas Lula, até 2030 tu sai. E aí, meu irmão? Quem vem? Então, aqui eu já respondi, o Jones não quis responder esse questionamento, falou que ia deixar. Eu acho que é essa a questão, Jones, que o Lula
é um dos responsáveis, sim, pelo não surgimento de grandes nomes nacionais da esquerda, porque quando ele vê surgindo, ele puxa para debaixo dele, ou entra em rota de colisão, mas daí temos ali o Ciro, que não foi o Lula que entrou, que afundou o Ciro, foi o próprio Ciro que jogou o Ciro onde ele tá na última eleição. Inclusive agora temos Ciro flertando ali com Tarcísio, mas esse é um tema para um outro vídeo. Eu acho que o Jones Manoel, ele tem hoje a possibilidade de disputar o protagonismo político necessário para, no futuro, até 2030, ser sim o nome da esquerda. Assim como que eu acho que o próprio Boulos pode conseguir se ressurgir até 2030. Como? Se hoje ele tá tão apagado? Se ele mudar a forma dele fazer política. Se ele voltar a ter um protagonismo no debate político. Se ele voltar a estar presente no movimento de massa. E principalmente se ele criar uma independência com o lulismo. Essa é a minha aposta. Eu acho então, Jones, respondendo a tua pergunta, grande parte da culpa do não surgimento de novas lideranças de esquerda é do Lula e do petismo. Mesmo eu acreditando que o Lula e o petismo deixam sim um grande legado, não estruturantes, mas grande legado para o Brasil, que é impagável da história do Brasil. Não à toa, se o Lula, tudo leva a crer que o Lula se reelegerá em 2026, graças a esse histórico, graças ao que ele fez pelo Brasil, que é sim o nome de esquerda que mais fez pelo Brasil quando eleito até aqui. Mas até 2030, se não houver um movimento de emancipação da esquerda brasileira ao lulismo, ao petismo, nós veremos a esquerda naufragar. E meus amigos petistas, você que assiste aqui e é petista e tá puto comigo essas horas já me xingando aqui nos comentários. Xinga à vontade, mas presta atenção. Esse aqui não é um ataque ao PT. Esse aqui não é um ataque nem sequer ao Lula. É um ataque à forma de fazer política com seus aliados que joga eles embaixo da sua sombra. Eu entendo a figura de Lula que o Lula é sim a grande figura hoje da centro-esquerda brasileira. Eu acredito nisso. Eu concordo que o Lula é esse grande nome. Mas eu não estou vendo o movimento do Lula para levantar um outro nome. Tinha o Haddad, parecia que podia surgir, foi um balão de saio, entrou no Ministério da Economia, e o Haddad hoje é visto por todos aqueles que não são petistas como uma pessoa representante do mercado dentro do governo. Isso pode fazer com que o Haddad ganhe uma certa empatia dos meios empresariais do Brasil, da Faria Lima. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Haddad ele tem um carimbo na testa dele que é muito difícil ele conseguir o apoio dos empresários. E aí agora, por exemplo, quando o Lula coloca Geraldo Alckmin como seu vice, eu entendo o movimento. Movimento esse que levou o Lula a ser eleito novamente para a presidência da República. Mas aí ele coloca o Alckmin como se o Alckmin também fosse do campo da esquerda. O Alckmin não é e nunca vai ser. Quem mais tá ali, gente, que tem chance de ascender? A Tebet também não é de esquerda. O Ciro, eu acredito que na última eleição o Ciro jogou uma pó de cal contra ele mesmo e ele tá fazendo mais para que ele seja ainda mais soterrado. Por isso que eu digo, as chances do Jones Manoel cumprir esse cargo, assim como eu acho que ainda há chances pro Boulos entrar de volta nessa disputa. Mas para isso o Boulos vai ter que sair da sombra do lulismo, assumir protagonismo. E o Jones Manoel vai ter que seguir o caminho. Eu acho que o Jones até aqui tá indo no caminho certo. Ele tá indo pro embate, tá indo pro debate, botando as ideias dele, não tá fugindo de treta, tá batendo de frente com a extrema-direita, tá sendo projetado, tá sendo citado o tempo inteiro. O Jones tá fazendo um trabalho de comunicação exemplar, mas ainda há chão pro Jones. Eu não acho que em 2026 o Jones tem chance nem de fazer cócega se ele for pra campanha de presidente. Talvez seja bom para ele se projetar para a próxima eleição, a depender da aliança que ele vier a fazer.
Porque se o Jones, né, o partido do Jones ele não conseguiu fundar o partido dele, o PCBR. Mas se o Jones fizer uma aliança com outro partido que não tenha, por exemplo, tempo de TV, não sei até que ponto vale a pena ele ser candidato. Sendo bem sincero. Se ele não tiver uma aliança com partidos que o levem pelo menos pro debate eleitoral, debate na TV, eu não sei até que ponto vale a pena ele sair pra presidência. Talvez seja melhor daí sair para um deputado federal, no Congresso ganhar um protagonismo muito grande, ganhar voz, ganhar corpo para eu não sei, para 2030. Eu não sei. Até aqui eu acho que esse é o melhor caminho. Porém, se Jones quiser sair candidato à presidência, agora em 2026, por mais que eu acho que ele não se elege e nem chegar perto disso, repito, é apenas uma análise, não é uma torcida, eu acho que ele sai maior do que ele entrou. Eu acho que na próxima eleição o Jones Manoel vai sair maior do que ele tá hoje. Mesmo se ele sair pra presidência, o que eu acho que ele não tem chance de fazer barulho de fato, a não ser que ele faça uma aliança que leve ele pros debates. Aí eu acho que ele tem chance sim de ser uma surpresa. Mas eu acho que ele sai da eleição, tanto se ele for pra deputado, quanto se ele for pra presidente, quanto se ele for pra senador, maior do que ele vai entrar. Talvez até 2030? Pode ser, não sei, que o Jones seja um bom nome. Mas aqui eu deixo um adendo para todos aqueles que são fãs do Jones Manoel. Que é o mesmo adendo que eu sempre fiz ao lulismo. Ao petismo, no caso. Galera, não idolatre um político. Não idolatre um ser humano. O que eu quero dizer com isso? Apoie Lula, apoie Jones, apoie Boulos, apoie Marcelo Freixo, Simone Tebet, apoie quem você quiser. Mas não ache que essa pessoa é salvadora da pátria e que essa pessoa é uma divindade na terra. Porque quando isso acontece o que está acontecendo com a esquerda hoje. Muita gente colocou no Lula a pecha de salvador da pátria. E agora, como o Lula não passa o chapéu pra frente, a gente tá vendo a esquerda afundar. A gente tá vendo muito cirista, por exemplo, defendendo um flerte do Ciro Gomes com o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque idolatrou o Ciro. Eu acho que essa é a maior armadilha que a população pode cair. É idolatrar um político. Então, apoie a candidatura do Jones se você apoia. Mas não ache que o Jones está acima de qualquer erro. Esse é um adendo que eu acho que o próprio Jones vai concordar comigo. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Vamos discordar com elegância. Se inscreve no canal. Deixa teu comentário, porque você concorda, porque você discorda. Tamo aqui pra debater, gente. Tamo aqui pra debater. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreve, falta menos de 100. Eu vou chegar ainda em agosto com a tua ajuda. Observação. Nessa semana eu vou lançar um grupo de WhatsApp pra gente começar a distribuir notícias estratégicas, principalmente do campo político, pra gente debater e desmontar os discursos de extrema direita. Essa semana ainda. Se você quer participar, só comenta eu quero aqui embaixo, tá bom? Se inscreve, curta, comenta, compartilha, guarda o teu eu quero pra eu saber realmente se eu compro chip, faço todo o rolê. Beijo, tchau, até a próxima.